Então, como que eu interpreto a carta da Torre? A energia divina que destrói a matéria não faz isso por ira. É uma lei da própria matéria. A matéria é transitória. E esse tarô mesmo tem essa simbologia das areias do deserto, justamente para nos lembrar disso. Então, a ira de Deus é uma interpretação dogmática dessa simbologia. Porque se a gente olhar para a matéria é transitória. Tudo, absolutamente tudo que é manifestado no mundo material tem começo, meio e fim. O fim é justamente aquele momento que a gente teme, que a gente não compreende. Mas a destruição da matéria é parte da lei divina, da lei verificada inclusive pela nossa mente racional e científica. Tudo na natureza se desagrega e se reconstrói, reconstitui. A natureza é um processo incessante de reciclagem. Então, o que essa carta nos diz? Ela nos fala sobre aqueles acontecimentos súbitos, sobre aqueles momentos de destruição súbita, sobre os cataclismos, sobre as guerras, sobre o desemprego, sobre aquelas mudanças radicais na vida ou pessoal ou coletiva que acontecem subitamente. As figuras lançadas aqui da torre, um homem e uma mulher, nessa carta, elas representam as dualidades. As dualidades que nós, seres humanos, enfrentamos nessa manifestação. As dualidades, elas são a própria lição espiritual que a gente está aprendendo. O que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo a fazer escolhas. E nós sabemos que existem dois tipos de escolhas. As escolhas feitas pela consciência elevada, superior, trabalhada, e as escolhas feitas no calor das emoções e naquele jogo de pensamentos, né, da mente, que alguns hindus descrevem como a mente macaco, porque ela pula de uma ideia para outra, ela passa de um conceito para outro, ela fica jogando as ideias e os pensamentos como se fossem dados, de forma aparentemente aleatória. E que é a sua consciência que tem, portanto, o dever de pescar aqueles pensamentos que são válidos e dar a eles algum sentido. Esse é um trabalho que nós estamos aqui para aprender a fazer, o trabalho de fazer escolhas. Todas as vezes que nós erguemos torres materiais, que nós fundamos ou refundamos a nossa convivência, o nosso comportamento, nossa maneira de pensar e de agir na matéria, como se a matéria sim fosse perene, como se a matéria sim fosse a única realidade existente, nós estamos sujeitos à lei do tempo, à lei da desagregação, aquela mesma lei do Lavoisier, de que na natureza nada se constrói, nada se destrói, tudo se transforma. Nós estamos sujeitos a essas transformações, até o momento em que a gente se perceber dotados de um poder maior do que os pensamentos e essas escolhas puramente materialísticas e colocarmos dentro dessa torre o conteúdo do nosso espírito, o conteúdo da nossa consciência maior. É basicamente isso que eu interpreto dessa carta. Ela também sugere, pela somatória de 6 e mais 1, que existe sim um propósito que é espiritual. O 7 é um número espiritual, que existe um propósito espiritual para esses acontecimentos súbitos. São lições que nós precisamos aprender. Então essa carta sugere isso, é uma lição a ser aprendida. Essa torre foi destruída, seja pelas ações do tempo, seja pela ação humana, porque somos matéria e matéria está sujeita a essa lei da desagregação e da reconstrução. Então essa carta também sugere ciclos, um padrão. Você constrói a torre fundamentada na materialidade, essa torre é destruída pela lei que rege toda a matéria. Você constrói outra, você recomeça do zero. Essa próxima torre que você vai reconstruir, ela está fundamentada na mesma base? Se ela estiver fundamentada na mesma base, ela vai ser destruída novamente. Observe que o símbolo aqui da base são os 3 símbolos de poder do faraó, protegidos por 2 cobras: o leque, o cajado e o bastão. Essas tríades, 3 elementos simbólicos, geralmente significam corpo, mente e espírito, pai, filho, espírito, são as tríades sagradas. Mas a gente não pode esquecer que o faraó, ele se considerava um deus, mas ele era um humano.
Então esses símbolos de poder do faraó são símbolos também daquele poder que nós, humanos, consideramos o mais elevado, o poder político, o poder da justiça dos homens e o poder das ações de guerra, né, o poder das ações de execução dessa justiça humana e dessa política humana. De acordo com a questão que foi feita, então me parece muito claro, né, que essa base fundamentada nessa política levou a essa destruição. É um fundamento errado. Não que os fundamentos políticos sejam todos errados simplesmente porque são materiais. Mas esse fundamento específico não serve aos propósitos da elevação espiritual da coletividade. Não serviu aos propósitos nem do ponto de vista material, que causou o conflito, e nem do ponto de vista espiritual. Então essa é uma destruição que ela tem um caráter espiritual nesse sentido. Ela parece ser programada nesse sentido. No sentido de que para se chegar a um acordo, para se chegar a uma estabilidade, é preciso refundar essa torre. Ela não pode estar baseada exclusivamente nos poderes do faraó, nos poderes políticos, nos poderes de guerra, nos poderes da sua justiça. Ela precisa estar fundamentada em algo mais sólido do que a matéria. E só existe algo mais sólido do que a matéria, que é a eternidade do espírito. Então essa é o que essa carta me sugere. Passemos agora para a próxima carta, que é o arcano menor, número 53, o ressentimento. Vamos observar que aqui, no centro do plano espiritual, você tem o falcão olhando para frente, o que nesse tarô simboliza o presente. Aqui no centro, ou seja, o plano material, nós vemos duas figuras em guerra, em conflito. Uma em pé, o que no tarô sempre simboliza posição de poder. A outra de joelhos, o que no tarô sempre simboliza súplica, rendição, aceitação, fragilidade. No plano inferior, nós temos a mão que está segurando uma espécie de gancho, simbolizando a mão que fere, a mão que ataca. A numerologia aqui dessa carta, ela é bem clara. 5 mais 3 é igual a 8. 8 é o símbolo idêntico ao da Lemniscata, que é o símbolo do universo quando deitada dessa forma. O que é o 8 na numerologia? Você reduz todos os números de 1 a 9. Por quê? Porque a simbologia dos números ela vai de 1 até 9. Todos os outros podem ser reduzidos. No caso aqui, 53 é a numerologia dessa carta. Ela forma, na somatória, o número 8. Portanto, não é um 8 de estabilidade, como é o 8 quando dividido por 2, em que você tem dois conjuntos, né, de 4 e 4. O 4, na simbologia pitagórica, é a materialização. E o 8, ele tem esse padrão cíclico, porque ele é a materialização da materialização, ou seja, a capacidade da matéria reproduzir a si mesma, a progressão geométrica. Por isso o símbolo da Lemniscata, que é o símbolo do infinito. No caso, nós não temos um 8 que é obtido pela divisão por 2. Nós temos um 8 que é o número 5 mais o número 3. O número 5 é um número disruptivo. Ele é um número que sugere uma polaridade que não foi concluída, que não foi sintetizada. Né? Se você dividir o número 5, você vai ter um conjunto de um 2, uma dualidade, e um 3, que é uma síntese. Essa dualidade aqui está faltando a síntese. Por isso que o número 5 ele representa o homem. O homem materializado ele é composto por corpo, mente e espírito. E o espírito ele não se materializa. O que o espírito faz é manter-se no outro plano, no plano imaterial. O número 3 é o número da síntese. Então aqui nós temos um número disruptivo, no sentido de não estar completo, sentido simbólico, tá, gente? No sentido de não estar completo, junto ao número 3, que é um dos números mais poderosos, o número espiritual mais poderoso, que é o número da síntese das dualidades. Esses dois números, esse conjunto de números,
sugere que essa disrupção ela tende a continuar, porque ela está somada ali ao número 3, e isso gera o número 8, que é um número de poder, um número de ciclos que tendem ao infinito. Essa disrupção ela tende a continuar até que você consiga sintetizá-la. A sacerdotisa, arcano maior número 2. Aqui nós temos novamente as dualidades. Essa é a carta das dualidades por definição. A carta número 2 é a carta que nos fala das próprias leis da natureza. E também sugere como superar as leis da natureza e chegar até o espírito. É uma carta que demonstra a dualidade a partir dessas duas colunas. Aqui no plano espiritual nós temos a figura do Lingam, que é uma figura simbólica de sintetização, ou seja, de superação de paradoxos, quando a Lua e o Sol se unem. A Lua e o Sol geralmente estão em oposição no céu. Quando eles se unem, eles formam um disco que a gente conhece por eclipse, muito bonito, e que parece aos olhos um outro objeto. Não parece mais nem a Lua e nem o Sol, parece um outro objeto, um terceiro objeto. Então, o símbolo do Linga ele também tem outros significados, como o masculino e o feminino, né, e a conjunção dos dois, para sintetizar o quê? Um novo ser humano. Tem outros significados, mas basicamente é a ideia da síntese, é a ideia de você unir opostos. Aqui do lado nós temos o Grou, que segundo o livro é um símbolo da energia feminina. No centro, no plano material, no plano físico, nós temos Ísis, sentada em seu trono, representando a sacerdotisa. Ela está usando a coroa do Alto e do Baixo Nilo. A coroa do Alto e do Baixo Nilo é representada por um trono e por um vaso vertido, que também simbolizam a síntese, simbolizam a unificação. Ela está segurando a cruz ansada, que é a cruz da proteção espiritual. E aqui embaixo, no plano da síntese entre matéria e espírito, você tem também a dualidade. Ou seja, essa é a carta da dualidade propriamente dita. Ela é a carta da experiência humana. Nada que existe na materialidade é perene. Ela sempre tem o seu contraponto. Para tudo que é criado, há um prazo de validade e a desagregação. Para tudo que é claro, há a escuridão. Para tudo que é bom, há o que é mal. E assim por diante. É a experiência da dualidade. E o fato de nós termos aqui a sacerdotisa sentada entre as duas colunas lembra muito aquela história da esfinge, do decifra-me ou te devorarei. Você só passa pelo centro dessas colunas, ou seja, você só sintetiza essas dualidades, você só unifica essas dualidades se você decifrar o enigma da esfinge, se você passar pela sacerdotisa. Uma coisa que eu sempre me pergunto é quem é a sacerdotisa? Em alguns tarôs, os tarôs de Marcélia, por exemplo, ela é representada como a papisa. Mas aqui no caso ela está representada por Ísis. E observe um detalhe muito importante. A Ísis está com véu. Quem é Ísis? Ísis é uma deusa egípcia. Mas ela só está aqui fazendo o papel de sacerdotisa. Quem é a sacerdotisa no tarô? A sacerdotisa é Deus. A sacerdotisa é o homem ou a mulher. Eu acredito que a sacerdotisa representa a consciência. E a consciência mais espiritualizada do que materializada, ou seja, é o aspecto da consciência, não da mente. Vamos fazer essa distinção aqui. A consciência relacionada ao espírito, à inteligência criadora, à inteligência cósmica, seja ela interpretada por você como Deus, ou seja ela interpretada por você como natureza. A gente não pode negar, tanto os materialistas quanto os espiritualistas, que existe uma natureza muito inteligente por trás do funcionamento de toda a matéria. Os nossos corpos, por exemplo, são fantásticos. Imagine se você tivesse que ficar dando comandos mentais e conscientes para o seu coração bater a cada segundo tantas vezes. Que você tivesse que pensar todas as vezes que você vai respirar. Que
você tivesse que dar comandos para suas células se regenerarem. Então existe uma inteligência que atua de forma oculta, entre aspas, atrás de todas as manifestações. Essa carta aqui, portanto, fala dessa consciência, dessa inteligência que nós podemos interpretar como inteligência espiritual, e não da mente, a mente física, a nossa mente ordinária, aquela mente macaquinho, que fica pulando de ideia em ideia, fica jogando dados, e você fica ali pescando as ideias e se jogando dados, se identificando com isso, simplesmente porque você não conhece a consciência. Você não tem a experiência da consciência, que a gente só adquire através da meditação. Então essa carta, a da sacerdotisa, ela simboliza para mim muito isso. A sacerdotisa é essa consciência superior, é essa consciência espiritual capaz de sintetizar os opostos e, portanto, de transcender a matéria. Então só essa figura consegue atravessar as colunas da dualidade, consegue ver além. E mesmo essa figura, ela consegue ver além, mas não se esqueça, ela está usando um véu. Então esse além que ela está enxergando não é um além muito longe da própria materialidade. O véu, no esoterismo, ele representa as ilusões, ele representa a incapacidade humana de enxergar num amplo espectro de perspectiva. É Maya dos hindus, é a ilusão da matéria, a ilusão de que a matéria é perene, a ilusão de que a matéria é tudo o que há. O próprio esquecimento. Nascemos e não sabemos, ao nascer, se já existíamos antes, assim como não sabemos, só pela experiência material, se continuaremos existindo depois da morte do corpo físico. Esse esquecimento, ele é importante para a experiência da dualidade, para que você aprenda a fazer escolhas. Do contrário, você não precisaria passar pela experiência material. Então, se estamos materializados, é porque precisamos aprender com essas experiências de dualidade. Isso não significa que, mesmo com esse véu do esquecimento, nós não consigamos fazer essas sínteses. E é isso que a sacerdotisa nos diz. Decifra-me ou te devorarei. O que devora qualquer coisa? É o tempo. Então, qual é a chave desse enigma? É você transcender o tempo. E o que é que transcende o tempo? Só a eternidade transcende o tempo. E a Isis está com o véu. Ela não consegue ver da perspectiva da eternidade. É preciso fazer um esforço para conseguir isso. Fazer um esforço para compreender que essa dualidade, ela não significa um paradoxo impossível de ser resolvido. Esse paradoxo, ele é resolvido quando você transcende o tempo, quando você vai em busca daquilo que é eterno. A sacerdotisa, ela também é uma carta que tranca o baralho. Tem gente que fala, imagina, não existe essa de trancar o tarô. Existe sim, quando sai a sacerdotisa. Por quê? Porque ela diz, decifra-me ou te devorarei. Ou seja, ela não está dizendo para nós, olha, a guerra, o conflito Israel-Palestina vai se transformar numa guerra mundial, ou o conflito Israel-Palestina não vai se transformar numa guerra mundial. Ela está dizendo, essa é a lição que vocês precisam aprender, a fazer essa escolha, uma escolha nossa. Então, é como se o tarô dissesse, sobre essa questão, queridos e queridas, não dá para prever o futuro. O futuro está fechado, está trancado, porque é a escolha que é a própria lição. Então, isso nos sugere que depende de nós. E é uma resposta que ninguém gosta de ouvir quando consulta o tarô. Né? Você faz uma pergunta para o tarô, por favor, me diga qual é o futuro. E o tarô te responde, o futuro é você que escolhe. Agora vamos olhar para o conjunto. O futuro é você que escolhe, mas será que não tem alguma pista aqui, né? Por exemplo, o raio. O raio é uma coisa sempre súbita, que acontece de repente. Não é que ninguém estivesse esperando que o conflito Israel e Palestina pudesse acontecer novamente. Também tem o aspecto cíclico, tanto aqui na própria carta da torre, que nos diz que se essa fundação for reutilizada, essa torre vai ser destruída de novo, quanto no número 8, contido aqui na carta 53, que sugere as repetições de ciclos, no caso de ciclos de violência, de ciclos de disruptura. No entanto,
esse caráter súbito da torre, e mesmo se a gente for olhar para os ciclos desses conflitos entre Israel e Palestina, nós vamos perceber que eles sempre são terríveis, altamente destruidores e rápidos. Logo, se faz uma trégua, o que não significa paz, apenas trégua. Essa trégua perdura por algum tempo, durante o qual ambos os lados reconstroem suas torres. E quando o fundamento é o mesmo, essas torres eventualmente vão ser destruídas subitamente. Então, essa carta me sugere isso. Essa carta já me sugere o contrário, me sugere uma repetição infinita de ciclos. E o 8 não é só um número de repetição de ciclo, ele é um número de potência. Ele é um número que multiplica em progressão geométrica a própria matéria. Então não é só uma repetição de ciclo, é uma repetição de ciclo sempre com um potencial de acréscimo, sempre com um potencial de desenvolvimento. Quando o 8 está dividido em duas figuras de 4, que são figuras estáveis e de materialidade, né? A materialidade reproduzindo a materialidade, se você dividir o conjunto de 4, você vai ter só polaridades. Você vai ter 2 e 2, 2 e 2. A polaridade, simbolicamente, gente, essa dualidade, que sempre é representada pelo 2, ela contém em si uma iniciativa, uma potência, um incentivo, um poder de síntese. Isso está expresso, por exemplo, quando um homem e uma mulher se unem e produzem um fruto, o pai, a mãe e o filho. Ora, é o único caso matemático em que 1 mais 1 é igual a 3. Né? Pensem nisso. Você tem a mãe e o pai, 1 mais 1 é igual a 3, porque você gera o filho. Isso simbolicamente, isso visto do ponto de vista do esoterismo, do ocultismo, significa a síntese. Significa que para toda polaridade existe uma tendência ou de união ou de disrupção. Qual delas é a mais forte? A própria numerologia já indica qual das duas tendências é a mais forte. A tendência da união é a mais forte, porque os números progridem. De 1 para 3, eles não são regressivos. A simbologia, ela leva de volta a unidade. Então, mesmo que você tenha uma ruptura dos dois polos, onde um polo segue seu caminho sozinho e se distancia do outro, quando você tem, por exemplo, duas forças magnéticas que se repelem, você volta para a unidade. Simbolicamente, você progride do 1 ao 9 para voltar para o 1. Então, isso significa, trocando em miúdos, que todas as dualidades se sintetizam, se materializam, se reproduzem, até que elas se reduzem novamente para a unidade. Então, você sai da unidade e volta para a unidade depois de percorrer esse caminho. Então, mesmo quando você tem uma polaridade e existe nela também o potencial de disrupção, a tendência mais forte é a de união. É o mesmo que dizer que a tendência mais forte no ser humano é o bem e não o mal, é o amor e não a dor. Essas são as tendências essenciais do espírito e que nós temos em nós, em fagulhas, em chamas que precisam ser alimentadas. Essa carta, ela com esse número, né, com esses valores, 5 mais 3, 53, sugere essa disrupção e essa perpetuação de ciclos. O número 8, quando ele é dividido em dois polos de 4 e redividido até chegar nas dualidades, ele contém em si esse potencial de progressão, onde todas essas dualidades vão tentar se unificar, vão tentar produzir um resultado, produzir uma síntese. Por isso que o 8 é uma potência geométrica, porque ele contém em si esse motor. E é um motor que, quando ele está dividido em dois polos, é um motor reforçado pela polaridade do próprio motor. Por isso que a gente fala que é a materialidade gerando a materialidade. É o efeito gerando efeitos. Então essa carta, ela sugere um pouco o contrário dessa, de que não é uma coisa súbita, rápida, e sim uma coisa cíclica, e que tem em si um potencial de desenvolvimento, de crescimento e de progressão geométrica.
E aí você tem a terceira carta, que é a da sacerdotisa, que seria, digamos, a contraposição entre a rápida destruição e a tendência do ciclo crescer de forma geométrica e se perpetuar. A terceira carta que responderia isso nos diz: não há resposta. A resposta é a própria escolha que será feita por vocês. Então é como se ela dissesse: vocês decidem, queridos, se vocês vão refundar essa torre de uma forma melhor, e isso vai ser só um episódio súbito de destruição para uma reconstrução aprimorada, ou se vocês vão ficar perpetuando esse ciclo e escalando ele cada vez mais. Essa é a escolha. Essa é a lição desse momento. É isso que vocês, justamente isso que vocês vão precisar aprender a fazer. E finalmente a carta do oráculo de Maá. Foi essa carta aqui que saiu, a carta O Perdão, cujas palavras-chave são empatia, amor incondicional e cura. Foi essa carta que saiu, gente. Eu não fui lá dedilhar o tarô e puxar essa carta, porque eu não faria isso com vocês. Eu não puxaria de propósito uma carta tão clichê para essa situação. Por que eu estou chamando de clichê? Porque você está vendo lá um conflito Israel e Palestina e alguém pergunta desesperado: como a gente resolve isso? E aí você responde: só o amor constrói. Só o amor pode resolver isso. Poxa, gente, é meio clichê esotérico, né? Meio clichê gratiluz. No entanto, vamos refletir um pouco. As grandes verdades, elas são as mais simples. É nós que complicamos as coisas. Porque a gente pode chamar isso de clichê gratiluz, de efeito poliana, de energia gracinha, seja lá como for. Né? Nós estamos acostumados a ver esse tipo de resposta como algo superficial. Mas se a gente olhar em profundidade, a gente vai ver que realmente é uma verdade universal. Você não resolve conflitos por conflitos. Você só resolve conflitos quando você se banha numa energia um pouco mais amorosa. Também não precisa ser aquela energia amorosa de entrega total, mas um pouco de energia amorosa já te traz a razão, a necessidade do diálogo e não da guerra, né? Então isso é um clichê, mas é também uma verdade. Não dá para negar, né? Porque a espiritualidade de todos os tempos, ela sempre reforçou muito essa ideia. Só o amor mesmo constrói. Deus fez o universo pelo amor. A energia que construiu e que agregou a matéria e que organiza, e é essa inteligência que está por trás de todas as manifestações materiais, ela é puramente amorosa. Claro, basta olhar para a natureza, veja como funcionam as coisas na natureza. Ah, mas o leão vai lá e pega o coitadinho do gnuzinho filhote e come, você chama isso de amor? Não, eu chamo isso de necessidade de sobrevivência. De amor eu chamo a possibilidade de estarmos encarnados num corpo absolutamente funcional e inteligente, que não depende da nossa consciência material, consciência mental para funcionar, o que nos dá um grande alívio. Então toda essa inteligência, ela está aqui e nos dando a possibilidade de experiência. O que está por trás dessa carta? A história desse oráculo. Essa é Ísis. Novamente a gente vê ela numa posição elevada, o que demonstra a sua superioridade. Aqui do lado nós temos uma mulher ajoelhada em posição de súplica, e aqui no fundo nós temos uma criança deitada numa cama. É uma carta que tem uma posição muito parecida, né? uma expressão muito parecida com essa daqui. Veja só, uma pessoa em posição de autoridade elevada e uma pessoa em posição de súplica. A diferença dessa carta para essa carta, a diferença fundamental, está para além. Ela está aqui atrás, aqui, ó. Nessa terceiro elemento. Essa é uma carta que a representação dela é a do número 3, é a da tríade, diferente dessa carta, que é a representação da polaridade. Né? E quando você soma os valores, é uma polarização que tende ao infinito, que é o número 8. Essa carta é uma carta de síntese, é uma carta que demonstra uma situação que se resolve através da energia amorosa do perdão, da empatia, do amor incondicional. É uma cura que é feita através de sentimentos e ações mais nobres e elevadas. Daí a posição de Ísis.
Qual é a história por trás? Vejam só a história que está por trás dessa carta, gente. A Ísis, ela precisou fugir do Egito quando ela concebeu Horus. A Ísis era irmã e esposa de Osíris. Osíris foi morto por Seth, que também é um irmão. Seth começou a perseguir Ísis. Ísis conseguiu recuperar o corpo do marido, Osíris, mas precisou fugir. Ela recuperou o corpo de Osíris e concebeu miraculosamente. E por isso precisou fugir, para que o seu filho Horus pudesse ser protegido da ira de Seth e criado até chegar à idade adulta, quando ele poderia voltar para o Egito e reivindicar aquilo que era dele. No entanto, durante o exílio de Ísis, ela chega num vilarejo e essa mulher que está aqui ajoelhada é a mulher mais rica do vilarejo, que quando vê a chegada de Ísis e de Horus, andarilhos, cansados, sujos, maltrapilhos, ela bate a porta na cara de Ísis, como quem diz, aqui não. Mas os deuses não tinham deixado Ísis e Horus completamente sozinhos. Eles tinham 7 escorpiões que os acompanhavam. E esses escorpiões que os protegiam, eles ficaram muito bravos com essa mulher. Eles ficaram com um sentimento de vingança terrível por essa mulher ter fechado a porta na cara de Ísis e não oferecido abrigo. Então o que eles fizeram? Quando Ísis encontrou abrigo na casa de um pescador, de uma família de pescadores simples, e foi dormir, foi descansar, ela e seu filho Horus, os escorpiões passaram o veneno de um para o outro. Até que o último deles, envenenado por todos eles, partiu, entrou na casa dessa mulher e ferroou o filho dela, levando à morte. Ao despertar, na manhã seguinte, e saber do ocorrido, Ísis foi à casa dessa mulher, que lhe tinha fechado a porta um dia antes, ordenou que o veneno saísse do corpo do garoto e que ele ressuscitasse. Diante dessa nobreza, dessa atitude nobre de perdão, de compaixão, de amor incondicional, essa mulher caiu em prantos, porque ela percebeu como ela tinha sido mesquinha, como ela tinha sido arrogante, como ela tinha sido pequena quando ela fechou a porta na cara de Ísis. Essa história, além dela parecer muito, né, com a história aqui em questão, ela também tem alguns elementos interessantes para a gente analisar. O que são os escorpiões que vão passando veneno de um para o outro? Envenenando aquele escorpião que vai, cheio de veneno, executar um ato de vingança. É o ódio, né? O veneno é o ódio. O veneno é o ódio que você passa de um para o outro, que você vai envenenando a mente dos outros, você vai construindo aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de ódio, de raiva, de necessidade de partir por uma ação violenta e impensada. O que é a atitude de nobreza de Ísis? Ísis podia muito bem dar de ombros, se ela fosse uma humana como nós, e dizer, bem feito, tia, ninguém mandou fechar a porta na minha cara. Mas Ísis é muito mais que isso. Ísis não é essa mesquinhez, esse egoísmo. E o que ela faz? Ela fica indignada com os escorpiões. Ela obriga, inclusive, que o veneno que está no corpo do garoto não só saia do corpo do garoto, mas volte para o próprio escorpião. E esse momento, né, em que ela ordena que o veneno volte para o corpo do escorpião, simbolicamente, também nos fala de ciclos. O escorpião, por um ato de vingança, ferrou ao garoto. As consequências desse ato se voltarão contra o próprio escorpião, que será, por sua vez, envenenado. E você tem aí um ciclo de vingança, vingança da vingança, vingança da vingança da vingança, vingança da vingança da vingança da vingança, e por aí vai, e pode prosseguir até o infinito, até o número 8, até a Leniscata, né? Qual que é a síntese? O que muda esse ciclo de vingança da vingança da vingança?
é a postura de honra de Ísis e a humildade e o reconhecimento humilde do erro por parte dessa mulher. Ou seja, você inverteu a polaridade aqui. Ao invés de ser uma polaridade que tende à disrupção, é uma polaridade que sintetiza. Ela unifica. E ela unifica, veja só, porque uma figura se rende humildemente e sem nenhum traço de orgulho, e a outra figura esbanja, né? Emana amor e perdão sem nenhum traço de vingança, sem nenhum traço de ressentimento. Na minha interpretação, gente, essa carta, ela não está dizendo... Ela até diz, né, o que seria preciso fazer para acabar com o conflito Israel e Palestina. Ela não caiu à toa com toda essa história da chegada de Ísis, do exílio, né, no exílio, a um vilarejo, onde as pessoas, algumas a receberam muito mal, outras a receberam bem. Essas que receberam muito mal foram objetos da ira e da vingança do veneno do escorpião, né? Foi preciso que Ísis voltasse e interferisse no processo para romper esse ciclo. E interferisse de que forma? De forma amorosa, através da energia do perdão. Então essa carta, ela diz, sim, o que seria a solução do conflito Israel e Palestina. Seria a criação de uma Israelestina, né? Seria a criação de uma nação em que todos são pertencentes, em que todos são participantes, em que todos são irmãos. Isso é um ideal, certo? É um ideal que a gente espera que algum dia se concretize. Mas eu não acho que essa carta está nos dizendo aqui sobre o conflito Israel e Palestina. Ela está nos dizendo de acordo com a pergunta que foi feita também. Né? Ela está nos dizendo muito mais com relação à pergunta que foi feita do que a essa analogia do conto de Ísis no exílio. Essa analogia do conto de Ísis no exílio só especifica que é disso mesmo que se trata, que nós estamos falando da mesma coisa. A pergunta foi respondida pelo tarô. Eu acredito que essa carta ela é endereçada a nós, que não estamos nem em Israel e nem na Palestina, que não somos nem israelenses nem palestinos. Essa carta está endereçada a nós, que temos ou não o potencial de escalar esse conflito para um nível mundial. Essa carta ela tá dizendo, ela está apontando o caminho da síntese, esse caminho aqui que a própria Ísis representa nesse outro tarô, né? O caminho da sacerdotisa, que é o caminho da superação dos paradoxos. Então, para finalizar, pessoal, essa leitura, eu acho que essa carta ela diz respeito a nós, que não estamos diretamente envolvidos no conflito. Eu acho que ela diz respeito a nós, primeiro porque a pergunta foi se o conflito vai escalar para uma guerra mundial. Segundo, porque não adianta a gente chegar numa mãe que está sofrendo porque o filho morreu e dizer para ela, olha, só o amor constrói. Se você, ao invés de chegar e dizer, olha, não odeie, não queira se vingar da pessoa que matou o seu filho, isso vai ser como dar um murro e ponta de faca. A única coisa que pode vir a acalentar essa pessoa que sofre por causa do resultado do conflito é o acolhimento. Então é a atitude de nobreza que uma das partes tem que ter com relação à outra que sofre, para que a outra possa recobrar a sensatez, recobrar a consciência e entender que a materialidade é transitória, aquilo que se foi não volta. E a única maneira de você reconstruir, se reerguer, não é baseado, fundamentado no ódio, no veneno. Porque aí você só vai levar a uma nova repetição de ciclo. Então, essa atitude de honra, de nobreza, de humildade, essa atitude de perdão, essa atitude de reconhecimento de erro, ela tem que partir, nesse momento, de nós que não estamos envolvidos diretamente e que temos essa sensatez. Ou seja, para que ficarmos escolhendo lados, para que ficarmos alimentando a dualidade, alimentando esse conflito, quando nós podemos tentar sintetizá-lo para algo melhor. Ou seja,
no nosso caso, de coletividade, não é só emanar energia amorosa para que o conflito se resolva, não é só orar para Deus para que Ele intervenha e o conflito se resolva, é agir, é emanar essa energia e desencadear um processo em cadeia através da ação. E essa ação, ela começa conosco, começa com a nossa atitude com relação às pessoas, a nossa atitude com relação aos conflitos que surgem no dia a dia. Se você toma a postura de Isis ou a postura da mulher que humildemente reconhece o erro, você está unificando, você não está alimentando o conflito, você está sintetizando isso numa energia mais produtiva. E como reação em cadeia, né, ao invés do veneno que vai passando um para o outro, nós passarmos a cura um para o outro, então é a reação em cadeia que nós podemos, a partir das nossas atitudes, originar, que vão acabar potencializando as ações diplomáticas, as ações daquelas autoridades, daquelas lideranças que têm condições de intervir diretamente no conflito. Em outras palavras, se a gente ficar como sociedade alimentando esse conflito, os nossos representantes vão ter que dar resposta a isso e alimentar o conflito eles mesmos. Se ao contrário, nós emanarmos essa energia e criarmos essa reação em cadeia amorosa, de perdão, de compaixão, de necessidade pela paz, de necessidade pela trégua, pela negociação desse conflito, negociação pacífica desse conflito para que ele acabe e não se perpetue, a gente está fazendo a pressão necessária para evitar que esse conflito continue e também escale. Ainda que nós não consigamos resolver a situação entre palestinos e israelenses, nós não vamos estar alimentando o conflito. Nós vamos estar alimentando aquelas energias, aquelas potencialidades, aquelas ações que vão levar para a trégua que é necessária nesse momento, como um primeiro passo. E futuramente, se continuarmos nessa atitude de ações amorosas que vão resultar em reações em cadeia, talvez a gente consiga injetar as noções de perdão, de aceitação, de amor incondicional, de irmandade, de unidade, até mesmo para esses dois povos que estão em conflito. Então essa é a leitura que eu faço. Aí fica com vocês, se vocês aceitam essa interpretação, se vocês fazem uma interpretação diferente dessas cartas, se vocês tiverem uma visão diferente dessas mesmas cartas, por favor, deixem aí nos comentários. Como eu fiz essa leitura no dia 16 de outubro, já tem alguns dias, então eu vou tirar as cartas com a mesma pergunta. E vou tirar as cartas pelo tarô de Vaqueta, que é um tarô que a gente tem estudado bastante aqui no canal. Então, isso tanto vai atualizar a leitura, quanto também vai dar prosseguimento aos nossos estudos desse tarô aqui. Vou tirar rapidamente aqui as cartas. Conflito Israel e Palestina atual, ele vai escalar para um conflito mundial? Conflito Israel e Palestina vai escalar para uma guerra mundial? Conflito Israel e Palestina vai escalar para uma guerra mundial?
Eu não sei vocês, mas eu interpreto essas 3 cartas como tendo um sentido muito semelhante aos das cartas que eu tirei no tarô egípcio. Novamente, nós temos aqui 2 arcanos maiores. No tarô egípcio também tivemos 2 arcanos maiores. E nós temos um arcano menor. Curiosamente, o arcano menor é um arcano valete de espadas. Espadas, que representa o poder mental. Espadas que também representam as coisas cortantes, as coisas perfurantes. Então, é o poder da intuição e do discernimento, separando aquilo que é válido do que não é válido para ser objetivo. No caso, a força do valete é a força do aprendiz, é a força da pessoa que está ainda desenvolvendo suas habilidades mentais, a pessoa que ainda não controla completamente essas habilidades. Tem uma mente poderosa, tem uma capacidade de aprendizado muito grande, tem muitas habilidades, mas ainda não controla todas elas. O juízo é a carta do chamado, é a carta do chamado espiritual, é a carta do despertamento. E a força, ela tem mais ou menos o sentido que está implícito aqui no valete de espadas, que é o sentido de você usar o seu poder, o poder da sua consciência, para controlar os seus impulsos, que estão representados aqui pelo leão, o leão dócil, controlado por essa figura feminina, que representa essa força interior, capaz de controlar os seus impulsos, os seus instintos. Então, esse conjunto aqui me diz o seguinte: observe a numerologia. O juízo é a carta arcano maior número 20. 2 mais 0 igual a 2. A força é o arcano maior número 11. 1 mais 1 igual a 2. O 2 é o arcano maior, a sacerdotisa, que saiu aqui na outra leitura que eu fiz no dia 16. Então, essas 2 cartas estão falando sobre as dualidades também, né? Ela está dizendo que o conflito chama, essa dualidade, o conflito chama a atenção das pessoas, desperta as pessoas. É uma forma de ensinamento dessa experiência material. E aqui, ela está dizendo que o conflito necessita de força interior, força mental, força consciencial, força amorosa, energia amorosa, para que você consiga dominar os instintos de forma gentil, com gentileza, para que você consiga segurar as barras pesadas que acontecem na vida. E o valete de espadas, ele é justamente aquela energia que possui a ferramenta do discernimento e da objetividade, mas não sabe ainda usar muito bem essa ferramenta. Ele aqui nessa carta, ele está representado como um garoto de joelhos. O fato dele ser um garoto, simbolicamente, significa que imaturidade, significa renovação, significa aprendizado. Ele está de joelhos, que eu já falei, que simbolicamente isso significa uma posição de súplica, de humildade, de aceitação. Diante aqui dos adultos, que representam talvez aqui rei, rainha e cavaleiro, e que estão observando numa posição mais elevada essa atitude desse rapaz, que está segurando uma espada que proporcionalmente é muito grande para ele. Isso demonstra que ele tem um grande potencial de discernimento e objetividade, mas ele ainda não aprendeu a lidar com esse potencial. Ele é um aprendiz, ele é imaturo, ele ainda está em desenvolvimento. Mas ele está em atitude de súplica, ou seja, ele tem humildade, ele sabe, esse valete de espadas, ele sabe que ele é um aprendiz, que ele ainda não tem toda essa habilidade, todo esse discernimento, toda essa objetividade. Então ele está aqui em atitude de súplica, de humildade, de aceitação diante dos mais velhos, dos mais maduros, dos espíritos mais elevados, digamos assim, para fazer uma demonstração das suas habilidades, mas ele ainda não é um mestre, ele é um iniciado. Então, isso demonstra o seguinte, que nós ainda estamos vivendo uma infância da nossa capacidade de lidar com os conflitos, da nossa capacidade de discernimento e de objetividade. E que essas coisas horríveis que acontecem, elas nos servem como chamados de consciência, chamados de atenção, chamados espirituais, para que a gente observe isso sempre no sentido do despertamento e nunca do embotamento. E essa força interior que a gente precisa construir
conforme a gente vai ganhando maturidade, aprendendo a controlar a habilidade mental, a matéria, aprendendo a olhar para as coisas de uma forma construtiva, de uma forma que nos desperte, nos incentive a prosseguir e a fazer melhor, né? Isso tudo contribui para a construção da força e para a aplicação da força de forma gentil, para que a gente vença as barbaridades, para que a gente vença os instintos animalescos que ainda predominam na matéria. É essa leitura que eu faço aqui. Muito obrigada a todos vocês. Espero que essa leitura seja esclarecedora. Quem tiver insights a respeito dessas cartas, por favor, deixem nos comentários. Vamos construir isso juntos. Eu não sou taróloga, não sou mestre. Eu sou uma estudante e eu convido vocês a estudarem comigo. Se puderem, deixem um joinha aí, se gostaram, para que eu saiba. Se não gostaram também, podem colocar aí um desjoinha. Isso tudo ajuda muito. Não digo que ajuda o canal, porque o meu canal não é monetizado, mas me ajuda a perceber os rumos dos vídeos que eu deixo aqui, o quanto vocês estão apreciando, o quanto eu preciso melhorar. Muito obrigada e até a próxima. Paz profunda para todo mundo.